Olá pessoal, bom dia, tudo bem? 8 horas da manhã, 8h18, né? Agora de sexta-feira, vim aqui fazer essa live para vocês, porque enfim, né, houve a decisão, houve um parecer da Advocacia Geral da União, e que esse parecer foi ontem divulgado, não o parecer, mas o entendimento desse parecer, né, de acordo com o Ministério da Saúde. Então eu acho que agora a gente pode começar a traçar o que fazer já diante da posição oficial do governo federal. Porque até então nós não tínhamos uma posição oficial do governo federal com relação ao entendimento do piso da enfermagem, né, com relação à decisão do Supremo, tá bom? Então, bom dia a todo mundo, vamos chegando aí, esperar o pessoal chegar um pouco mais, porque assim, eu começo a fazer a live, daqui a pouco todo mundo começa a perguntar a mesma coisa que eu falei minutos antes. Então, vamos chegar todo mundo, já compartilha esse vídeo. E pessoal, quero fazer aqui um registro muito grave que aconteceu essa madrugada. Hackearam o meu e-mail e hackearam também a minha página do YouTube, né? O Instagram ainda tá funcionando, não sei nem porquê, mas eu acho que a tendência é os caras também tentarem hackear o meu Instagram. Então fiquem atentos, porque nós temos os meios de comunicação. O único meio de comunicação que eu tenho com vocês é Instagram, WhatsApp e minha página do YouTube. Então assim, os caras entraram, mexeram, mudaram senha, mudaram tudo. A gente nem tá tendo acesso. Inclusive eu devo sair daqui e ir para a delegacia para fazer o registro, né, fazer a ocorrência desses crimes cibernéticos que eu estou sofrendo agora. Bom, eu já esperava isso, não é a primeira vez que isso acontece, né? Mas só para vocês saberem então que alguém está querendo me calar. Alguém está querendo me calar, né? Bom, quer novidade, entra na fila. Quem está querendo me calar entra na fila, que a fila é grande. Bom, pessoal, então, bom dia a todo mundo, tá certo? Vamos lá. Olha só, lembra que eu falei para vocês? Eu falei que aquela decisão do Supremo, ela trazia no seu escopo ainda a palavra remuneratória, que vem de remuneração, que vem do entendimento de que o piso não é o vencimento básico, é o vencimento básico e gratificação fixa. Falei isso pra caramba. Muita gente falando assim, a gente teve uma vitória que o Supremo não reconheceu, agora reconheceu o piso e não mais remuneração. Muito advogado, bicho, eu tô puto com esse bando de idiotas que falam um monte de bobeira, que sequer tem o cuidado de passar as informações para vocês. Por isso essa confusão do diabo que tá nas redes sociais, sabe? Então foi um monte de gente falar na rede social de que não, o Supremo vai reconhecer o piso como vencimento básico. Vai porra nenhuma, não reconheceu não, falei isso aí, falei isso várias vezes. A proposta dos caras sempre foi colocar o vencimento básico e gratificações. Quais gratificações? Aquelas fixas, falei isso pra caramba. Então ontem foi confirmado pela nota do Ministério da Saúde que o piso será o quê? Será o vencimento, lógico, ou o nome que tiver, mas gratificações fixas. Quais são essas gratificações fixas, Jorge? São as gratificações que independem da sua lotação, que independe do seu tempo de serviço, que independe de onde você trabalha, enfim, fixa. Eu dou sempre o exemplo da HFA, porque foi o contra-cheque que eu tive aqui recentemente nas minhas mãos. A HFA lá, o Tecfermagem ganha, o vencimento dele é R$2.000. E ele tem uma gratificação, não só ele, mas todos os servidores do HFA, aliás, não só do HFA, mas todos os servidores da saúde, do governo federal, aliás, nem da saúde, todos os servidores federais têm uma gratificação de R$2.000. 2.000. Alguns mudam o nome, mas é R$2.000. Aí você pega 2.000 com 2.000 dá 4.000, ou seja, o Tecfermagem o HFA não vai ter piso, porque 4.000 já é mais que o piso, é remuneração. Então, tá aí. Esse é o entendimento, tá bom? Não tem o que se discutir mais com o Supremo, acabou. O Supremo bateu questão, fechou questão, acabou. Então, o piso vai ser
o vencimento mais as gratificações fixas. Jorge, insalubridade entra? Não. Tempo de serviço entra? Não. Ação noturno entra? Não. Quinquênio entra? Não. Anuênio entra? Não. Isso não entra, porque isso não é fixo. Isso é relativo ao trabalhador, ao tempo de serviço, à lotação. Então, nada disso. Alimentação entra? Não. Insalubridade entra? Não. Ação noturno entra? Não. Tá bom? Então que fique claro isso. O que entra? Para somar, para eles fazerem a complementação do piso. Aquilo que for fixo, aquilo que for pago para todo mundo. Aqui em Brasília nós tínhamos uma gratificação dessa, chamada GATA. Né? Isso, a GATA era para os técnicos administrativos, gratificação de atividade técnico-administrativa. Quem recebia? Todo mundo de nível médio e os especialistas. O enfermeiro recebia a GAI e o médico a GAN. Então essas gratificações, elas eram fixas. Então se ela existisse hoje, você pegaria a soma dela mais o vencimento e via o valor. Hoje todas elas foram incorporadas. Jorge, mas vem cá. E no caso do HFA de novo, que tem uma gratificação de R$2.000, já que vai somar 2 mais 2, então por que não incorpora ao vencimento logo esses 2.000? Porque aí você tem as gratificações baseadas no vencimento. Vejam bem, pessoal. Vou fazer aqui uma conta bem simples. Digamos, vou dar um exemplo de novo aqui do conta-cheque do HFA que eu vi. O cara recebe R$2.000 de o vencimento dele. Aí recebe uma gratificação de R$2.000, R$4.000. Aí ele tem uma gratificação de insalubridade. Insalubridade é baseado em quê? No vencimento. Quanto que é insalubridade? Vamos colocar 10%? Então 10% de 2.000 é R$200. Vou botar aqui insalubridade. Digamos que ele tem uma gratificação lá de... Vou colocar titulação. Titulação 20% de quê? Do vencimento. Então 20% de 2.000 dá 400. Então ele recebe mais 400. Vou fechar o contra-cheque dele aqui. Então 2.000 mais 2.000, 4.000 com 200, 4.200 com 400, 4.600. Pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o salário fictício que eu criei aqui, tá bom? Vencimento de 2.000, uma gratificação de 2.000, R$200 de salubridade e R$400 de titulação. Não estou nem considerando auxílio de transporte, alimentação, nada. Só isso aqui. Aí o cara recebe quanto? 4.600. Aí com o piso agora, fala-se o seguinte, Jorge, o que entra para o piso? Entra só o vencimento mais a gratificação fixa. Isso aqui não entra, beleza? Tá bom, então 4.000 é maior que o piso para tecnenfermagem? Então ele não vai ganhar nada, certo? Beleza. Mas já que está considerando esse 2.000 como vencimento, então o gestor, todos os gestores do Brasil vão ter que fazer o quê? Incorporar isso aqui nesse aqui. Incorporar. Então o vencimento já vai ser o quê? 4.000 e não 2.000 mais 2.000, e sim 4.000. Vamos fazer o cálculo agora desse mesmo contra-cheque com 4.000? Tá lá. Vencimento, vamos supor que é 4.000, mais que o piso. Insalubridade. Insalubridade é em cima do vencimento. Quanto que é insalubridade? 10%. 10% de 4.000 é 400. Titulação. Titulação ele recebia 20%. 20% em cima de 2.000 era 400. Agora 20% em cima de 4.000 é R$800. Então você pega aí 4.000 com 400, 4.400 mais 800, você pega aí 5.600. Olha só, pessoal. Olha a diferença. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4.400, não, 5.200. Porque eu, matemática, eu sou ruim. Olha só a diferença. Esse camarada, ele recebia, como eu falei aqui, ó. Ele recebia 2.000 de vencimento, mais 2.000 de uma gratificação. Recebia insalubridade 10% de 2.000, que é 200. E a titulação 400 de 200, que é o vencimento. Beleza. Aí o gestor fala, não, eu estou pagando o piso para ele, não vai receber nada mais, ok? Tá bom. Então já que está pagando o piso, agora então você faz o seguinte. Você pega e soma. Os 2.000 mais 2.000, você soma e vira 4.000. Vencimento, então, a partir de agora, por exemplo, da HFA, é 4.000.
Então, insalubridade é em cima de quê? Vencimento. Quanto que é o vencimento? 4.000. Então, 10% de 4.000 é 400. A titulação, que era 20% em cima de R$ 2.000, que era 400, agora é 20% em cima de 4.000, que dá 800. Ou seja, esse salário, ele saiu de 4.600 para 5.200. Houve um ganho? Houve. Pequeno, mas houve. Isso aqui eu estou dizendo, pessoal, que é uma... Entendam. Jorge, você está concordando, jogando a toalha? Não, absolutamente. Eu estou só dizendo como é que vai ser a partir de agora, isso aqui. Isso aqui vai ser assim. Já que eles estão pagando em cima de vencimento, aliás, já que eles querem pagar em cima de vencimento e gratificação, então pega a gratificação e coloca lá no vencimento. Sindicatos do Brasil, se liguem, fique esperto. Vamos pegar e jogar todos os vencimentos, todas as gratificações no vencimento, para tudo que for relacionado ao vencimento, você ter o reajuste. Isso aqui é o primeiro cenário, tá, gente? Isso aqui é o cenário 1. Olha lá. Hoje eu vou explicar tudo aqui, viu? Quem tiver tempo aí, fique, porque eu vou explicar tudo do piso. Tudo de um jeito que nunca ninguém falou. Tudo de acordo com o meu conhecimento, meus 20 anos militando, trabalhando com carreira, trabalhando com tudo. Isso aqui é o cenário 1. Bom, Jorge, mas e aí? Vocês vão fazer o quê? Não, o que nós vamos fazer, não é eu não, nós vamos fazer categoria. Nós vamos deixar essa interpretação do Ministério ser do jeito que é, ou nós vamos lutar para que haja outro entendimento. Qual o entendimento, Jorge? Aquele que a gente não considera, né, o piso como remuneração. Não ter essa gratificação fixa, nem vulnerável, nem... Enfim, não ter gratificação somadas ao piso. Esse é o nosso primeiro pedido. Com relação à carga horária, Jorge, vamos lá com relação à carga horária. Pelo entendimento do STF e a AGU também fez o mesmo entendimento, e o Ministério da Saúde corroborou, então eles vão colocar uma proporção de 44 horas. Então o Estado que faz 30 horas é fácil. Quer ver? Me arruma uma calculadora aí. Olha, eu não divulguei nenhuma tabela. Eu vi um monte de gente divulgando tabela. Eu vi um monte de gente fazendo um monte de coisa e fiquei na minha. Porque eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que ter muito cuidado para divulgar, porque senão acaba criando uma expectativa, seja negativa ou positiva. Então vamos lá. Olha, hoje, o servidor... Por que eu não divulgo tabela? Porque existe tabela de vencimento com a incorporação agora, por exemplo, de uma gratificação. Existe uma tabela simples só do vencimento. Eu não sei o que você tem na sua região, mas vamos considerar aqui uma tabela simples, que você não tem vencimento, não tem nenhuma gratificação no seu vencimento. Então vamos lá. Rafaela, fechou aqui, ó. Tem uma calculadora mais... Calculadora normal, não? Deixa eu ver aqui. Mas abre aí por enquanto. Vamos lá, pessoal. Olá. Então, se eu tenho 44 horas semanais... Eu tô dando exemplo do técnico, viu, gente? Porque a maioria que tá aí assistindo também, então vou fazer do técnico para ficar mais fácil. 3.325 do técnico. Isso para 44 horas semanais, certo? Então, eu vou fazer o quê? 3.325 dividido por 44, que dá em torno de 75,56, e vou multiplicar por quantidade de horas que você trabalha na sua região. Então, 75,56 vezes, vamos colocar aí 30 horas semanais, que vários estados e municípios têm? Tem. Vamos lá. Então, 30 horas vai ficar 2.267,04. Viu, pessoal? Então vejam bem, isso aqui é na proporção que o Ministério está adotando. Jorge, você é a favor disso? Absolutamente não, não sou a favor disso. O que nós queremos? Nós queremos que o presidente ele faça alguma medida provisória, alguma coisa, para que os estados sejam respeitados lá a sua lei
com relação à carga horária. Porque uma coisa é os ministros, né, dizerem a regra geral. Outra coisa é a execução dessa regra geral sem considerar a autonomia do poder executivo e legislativo. Tem como mudar isso, Jorge? Lógico que tem. Quer ver? Vou dar um exemplo. O Supremo acabou de falar, e não é novidade, que o trabalhador brasileiro trabalha 44 horas semanais, certo? Beleza. Só que vários estados não fizeram leis para reduzir carga horária? Fizeram. São inconstitucionais? Não, não são. Então, pode reduzir carga horária? Pode. O governo federal pode reduzir? Pode. Então, já que o Supremo diz que não vai, o valor, a carga horária é essa, ok, Supremo. Então com você eu não quero mais conversa. Agora eu quero conversa com o chefe do executivo, que ele pode fazer duas coisas. Primeiro, fazer uma medida provisória, né, tentando reconhecer as leis estaduais, a sua carga horária, ou ele pode dizer que a partir de hoje o piso é para tantas horas semanais. Pronto, fecha a questão. Era para ter feito isso há muito tempo. Era para ter feito isso no início e não esperar o Supremo decidir ficar enchendo a lei, ficar alterando, desconfigurando a lei, porque foi isso que aconteceu, uma desconfiguração da lei. O que estava sendo proposto, né, o objetivo, o objeto da matéria era Lei 14.464, ela é constitucional ou inconstitucional? Era isso. Quem entrou, o privado, o pessoal que entrou para discutir se era... Não está travando, não adianta nada. Segura aí, depois eu pego. Ó, o objeto da ação era, essa lei 14.464, ela é constitucional ou não é? Pronto, esse era o objetivo. Aí os caras pegaram, viram lacunas na lei, brechas assim de interpretação, foram lá e preencheram. Quem era para ter preenchido isso, minha gente? Era o governo federal. Pelo amor de Deus. Eu falei isso até cansar. De que quem tinha que fazer isso era o governo federal. E aí eles tentaram fazer isso através da portaria do Ministério. Lembra que o Ministério da Saúde soltou a portaria. E nós, não é assim não. Nós não queremos 40 horas não. Inclusive a portaria do Ministério era 40 horas. Né? Olha para você ver. O governo tinha um entendimento de 40 horas. Agora o STF está com 44. Ou seja, você vê que não tem entendimento. É por isso que nós temos que agir agora no governo federal para que a gente possa ter esse entendimento deles. E aí repassar isso. Gente, a luta não acabou não. Isso não vai ser fácil. Isso que nós estamos brigando aqui é uma coisa que vai durar ainda um tempo. E eu sabia disso. Tanto é que eu nem tirei recesso, nem tirei férias. Porque eu sabia que esse mês de julho era um mês tenso com relação a isso. Então, pessoal, eu fiz aqui o cálculo da proporção do técnico de enfermagem de 30 horas. E aí você faz o seu cálculo proporcional à sua cidade. Pô, Jorge, mas e aí então a maioria dos brasileiros da enfermagem não vão ter um aumento no piso? Concordo. A maioria não vai ter, inclusive aqui em Brasília. Aqui em Brasília a carga horária era para 20 horas semanais. Então 20 horas semanais, né? Se você colocar na proporção, a gente não vai receber o piso. Pois bem, e o que fazer? Como eu falei, chamar as entidades nacionais para a gente discutir isso com o governo federal. E hoje já vou começar a fazer isso. Mas vamos lá, depois eu falo sobre isso. Com relação, pessoal, ao privado, um outro problema que a gente está tendo agora, hoje no Brasil. Uai, Jorge, mas por que não destravou? Destravou. Tá valendo a contagem? Tá valendo. O problema é que o privado do Brasil inteiro não quer pagar isso de uma vez. E aí é onde eles querem forçar uma negociação, porque tem na decisão do ministro de que, olha, tenta uma negociação aí. Se não der, paga o piso. Aí eles falam o seguinte, olha, a gente quer negociar para não ter demissão. Mas será que vai ter demissão mesmo? Será que isso não é um blefe? Ou será que vai ter? A pergunta que seria é, se tiver demissão, é melhor que tenha demissão e a gente consiga o piso? Ou é melhor fazer o acordo e não ter demissão e a gente conseguir fazer o acordo a nível nacional? Isso é uma coisa que os sindicatos vão ter que decidir com a categoria.
A categoria, nesse momento, ela vai ser imprescindível. E os sindicatos vão ter que ser totalmente transparentes. Não é parcialmente, não. É totalmente transparente. É chegar para a categoria, fazer assembleia e dizer, e aí, o que a gente faz? Então, aqui em Brasília, inclusive, já conversei com o Sindate, já conversei com o Sindifermeiro, já conversei até com a deputada deles também, da enfermagem. Nós vamos sentar todo mundo para a gente chegar num acordo, para chegar numa decisão. O que nós vamos fazer? Não vai ser fácil. Empresário, para dar R$1 de aumento, é luta, é luta. E o empresário está indo por trás. Olha só, o empresário está indo lá no Supremo, ele entrou com embargo declaratório, né, embargo de declaração, ou seja, não só o privado, mas também nós, as entidades nacionais também entraram com embargo, para também questionar essa questão das 44 horas semanais e da remuneração. Então, está sendo feitos os embargos. O que é embargo, pessoal? Embargo é reclamações. A gente está reclamando da decisão. Ele pode absorver e reavaliar, ou ele pode dizer assim, não, é desse jeito mesmo e tchau, tchau, acabou. E pelo que eu estou vendo, os ministros, e principalmente o ministro Barroso, ele está tão empossado do poder, que anteontem ele fez uma fala, né, dizendo que até o dinheiro do piso foi ele que conseguiu. Olha, bicho, se o cara tá indo pra mídia, né, em alto e bom tom, dizendo que ele conseguiu resolver o problema do piso, da enfermagem, até com dinheiro, então acabou. Esse é o país comandado pelo Supremo, em especial pelo ministro Barroso. Ele que manda no Lula, ele que manda na gente, ele que manda na mídia, ele que manda tal. Então, o que nós vamos fazer? Se ele está dizendo que praticamente ele resolveu a parada toda. Pelo amor de Deus, né, cara? Ministro ir pra mídia falar isso, cara. Eu não acreditei quando eu vi isso. O cara dizer que arrumou dinheiro. Rapaz, quem arrumou dinheiro foi a gente. Lá no Congresso. A gente que pediu apoio aos parlamentares para conseguir o recurso, botar na emenda constitucional. Achar um recurso lá da Seguridade Social. Então, poxa, é inacreditável a gente ouvir isso. Mas enfim, vamos continuar aqui na live para falar sobre as regras. Regras que estão colocadas agora. As oficiais, as regras oficiais. Eu não estou dizendo que eu estou concordando não, viu, gente? Eu estou só explicando o que está acontecendo, o que aconteceu de ontem para hoje, aí na noite de ontem para hoje, tá bom? Não, o pessoal fala assim, mas o Jorge então já... Não, eu nada. Eu vim aqui com essa roupa hoje, porque depois vocês vão saber por que eu vim com essa roupa hoje. Não foi para fazer uma live, não. Eu tô aqui no gabinete, não é porque eu vim fazer essa live com vocês, não. Eu poderia fazer em qualquer lugar. Eu tenho um propósito hoje, e eu vou atingir esse propósito, Deus quiser. Depois vocês ficam sabendo, me acompanhem nas redes sociais aí. Bom, então, pessoal, com relação ao privado é isso. Todo o Brasil está na expectativa de receber esse dinheiro no privado. E nós estamos na expectativa de fazer com que os empresários paguem. Então os empresários estão se organizando de modo que o que fechar para um, fecha para todo mundo. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Né? Porque aí não tem que ficar negociando com cada hospital. Pelo menos aqui em Brasília, provavelmente será assim. Mas em outros estados eu não sei como é que está sendo. Daí eu estou chamando uma reunião com vários sindicatos do Brasil, da enfermagem. Inclusive, quero convidar você que é de algum sindicato que representa a enfermagem, porque nós sabemos que tem sindicatos que são da enfermagem, sindicatos que são da enfermagem, e sindicatos que não são da enfermagem especificamente, tipo o Sindsaúde de alguns municípios, e que esses municípios serão representados pelos Sindsaúdes aí. E aí tomar muito cuidado, porque nós sabemos que nós temos uma dificuldade muito grande quando você tem um sindicato que não é específico da categoria. Acaba que as pessoas não têm muito uma pegada assim específica com os técnicos ou com os enfermeiros. Enfim, também isso é um tema para uma outra live. Mas eu quero que todos vocês aqui, quem puder, entrar em contato comigo para a gente fazer uma coalizão nacional, né? Uma força nacional para que todos os estados falem a mesma língua, para não ter dificuldade ou diferença em negociação. Imagina, pô, o estado ou o município que não tem sindicato, que não tem ninguém que possa falar por eles,
os empresários vão deitar e rolar. Estou falando do empresário, do privado, tá, gente? Privado, filantrópico, estou falando do CLT, estou falando do cooperativo, estou falando esse grupo agora. Tá? Então, os sindicatos, né, que puderem entrar em contato comigo, nós vamos fazer uma conversa, fazer uma live com vocês, fechada, só eu e os sindicatos, né? Sem a categoria, lógico, para poder a gente passar todas as informações aqui. Depois vocês vão para suas regionais fazer suas assembleias e vão fazer as suas considerações, né? E luta, meu amigo, convocar a categoria. Olha, eu nunca vi a categoria tão unida como está agora. Graças a Deus. Então eu acho que o sindicato não vai ter problema nenhum em fazer uma assembleia. Agora, trabalhador, fique esperto. Fique esperto que eu já vi sindicato chamar uma assembleia, não ir ninguém ou poucas pessoas, e aí eles decidirem uma situação para milhares de pessoas. Depois não adianta reclamar. Não adianta chorar. Se o sindicato chamar, e se for uma chamada clara, transparente, porque tem sindicato também que chama assim, de uma hora para outra, bota lá num muralzinho, ou então nem no mural coloca, e aí daqui a pouco fala assim, não, eu chamei, não vieram porque não quiseram, mas o pessoal nem ficou sabendo. Vou ficar de olho também, viu? Pau que bate Chico, bate Francisco. Eu quero ajudar muitos sindicatos do Brasil a resolver o problema da enfermagem, mas sindicato que for pelego é puxa-saco, é do lado do patrão, sindicato que for corrupto, sindicato que ficar do lado do patrão, vai ter problema comigo. Tô falando sério. Eu sou do sindicato, eu sei muito bem como é que é esse métier. Então, por favor, viu, sindicato? Seja honesto com a categoria. Gente, eu tô falando isso aqui porque eu conheço alguns que não são. Não tô generalizando, não. Daqui a pouco você vai falar, mas o Jorge tá falando mal do sindicato? Claro que não. Eu sou do sindicato, agora eu sei que essa turma tem uma turminha aí que é difícil pra caramba, que é muito ligada aos empresários, principalmente aos empresários. Eu sei, eu posso até dar nome, mas eu não vou dar não. Espero que mudem. Bom, então é o seguinte. Vamos lá. Relação ao privado. Relação às cooperativas. Jorge, em momento algum, as cooperativas foram citadas. No voto do ministro, falaram em terceiro setor, as cooperativas, coisa e tal. Não tem problema. Qualquer trabalhador brasileiro da enfermagem que seja contratado para exercer atividade de técnico de enfermagem, auxiliar enfermeiro, seja por contrato temporário, seja por cooperativa, seja por CLT, seja por estatutário, ele tem que receber o valor do piso da sua categoria, tá bom? Todos. Jorge, mas se mudarem a nomenclatura agora, mudarem de técnico de enfermagem para técnico em saúde, dos cuidados paliativos dos pacientes domiciliares, não interessa o nome. Ele vai exercer atividade de técnico de enfermagem, então ele vai ter que ser contratado como técnico de enfermagem. Daí agora nós temos que chamar quem para a briga? O conselho. Os conselhos regionais serão nossos grandes aliados para fiscalizar o exercício profissional e saber se aquele empregador está empregando um técnico de enfermagem e está mudando o nome dele só para não pagar mais, só para não pagar o piso. Quem vai fazer essa primeira denúncia? Obviamente o trabalhador. Porque senão não tem como. Não tem como o Corém saber aonde está o José da Silva que está atendendo pacientes lá no interior do Pará, na casa. Não tem como ele saber que esse cara está lá fazendo atividade de técnico de enfermagem. Quem tem que denunciar é você. Olha, eu trabalho aqui numa casa e aqui o pessoal está me contratando aqui, a cooperativa me contratou como auxiliar de limpeza, de saúde, de não sei o que, não sei o que. Chega aqui, eu faço medicação, eu faço aspiração da traqueostomia, eu faço curativo, não sei o que. Aí o Corém, então eu vou aí fiscalizar. Então, nesse momento, sindicatos e conselhos estão que estar juntos, um ajudando o outro, tá bom? Um ajudando o outro para poder desvendar aí esses grandes esquemas que está tendo no Brasil afora. Então, pessoal, não tenha dúvida, com relação à atividade, se você estiver exercendo atividade, seja na prefeitura, seja no hospital, seja numa OS, uma organização social, seja em qualquer lugar,
Se você está exercendo atividade de técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar, você tem que receber o piso como tal e o seu nome tem que ser como tal. Inclusive o seu CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação, deve estar lá registrado bonitinho. E mais ainda, você tem que estar no CNES e tem que estar lá na RAIS. Olha que malandragem que foi a vida toda que nós fomos praticamente fantasmas pro sistema de trabalhista. Quantas prefeituras ou estados não registraram os trabalhadores da saúde? Nós estamos falando hoje da enfermagem, mas também eu tenho certeza que muitos profissionais da fisioterapia, nutrição, psicólogo, até médicos, também não estão cadastrados. Então, esse problema que teve na enfermagem trouxe à luz, né, um holoforte para esse esquema que tem nas prefeituras e nos estados com relação ao credenciamento. Nos estados eu não digo nem tanto assim, mas é mais nas prefeituras que não tem muita fiscalização. E isso dá um prejuízo muito grande para o setor previdenciário. Muito grande, porque se o cara não existe, ele não está contribuindo com nada. Ah, Jorge, mas eu tenho um desconto no contra-cheque. Esse desconto no contra-cheque está indo no bolso de alguém. Vai ver que esse dinheiro não está indo nem para a prefeitura, está indo para o bolso do prefeito. Velho. Acha que é conversa? Não é não. Às vezes o cara faz o recolhimento do seu INSS ou do seu Instituto de Previdência e não repassa para o Instituto de Previdência do seu município. E aí vai criando rombo. Aí o prefeito fica lá 2 mandatos só metendo rombo. Quando ele sai, entra outro prefeito e fala assim, puta merda, olha o rombo que está a Previdência. Mas não era para estar esse rombo. Mas lógico, o cara não cadastrou, o cara não oficializou essa contratação, então ele não pagou. Então fica elas por elas. O cara não existe, o Ministério não sabe que ele existe, o Ministério não cobra, e eu não pago, mas eu desconto do trabalhador, porque ele achar que está tudo certo. Aí eu desconto dele, boto no meu bolso, e aí o pau come, né? O coitado do trabalhador, quando vai lá na frente se aposentar, fala assim, não, mas eu trabalhei 8 anos na prefeitura e tal. Olha, amiga, aqui não consta nada seu. Você está faltando 8 anos aí de trabalho para poder se aposentar. Olha o problema que nós identificamos com o piso da enfermagem. Então eu espero que os prefeitos, os secretários estaduais e municipais se liguem nisso que aconteceu e os próprios trabalhadores hoje dos municípios e tal, vejam se está lá o nomezinho dele. Nós estamos falando da enfermagem, mas nós estamos falando de outros profissionais também que podem estar sendo lesados nesse momento. Então você que não é da enfermagem e está vendo todo esse problema, vai lá ver se você está inscrito, tá bom? Porque senão você pode estar levando um grande tombo, né? Principalmente para a sua aposentadoria. Isso foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Bom, vamos aqui às perguntas. Jorge, mas em Brasília o governador pode falar que o piso é para 40 horas, mesmo sendo concursado para carga de 20? Pois é, ô Núbia, sim. E com certeza ele vai falar. Ele vai falar assim, não, o piso é para 40 horas, já pago 20, então pago mais que o piso. Tá? Ele pode falar sim, com certeza. Vai ser luta nossa. Vamos lutar para que a gente mude esse entendimento dele. Só que ele com certeza vai falar assim, não, se vier alguma coisa lá de cima, tipo se o presidente falar que tem que respeitar as leis estaduais, aí tranquilo. Se caso contrário, ele não vai respeitar. Nem ele, nem ninguém, nem prefeito vai fazer isso. Talvez um ou outro prefeito queira pagar o piso para carga horária de 30 horas, se ele tiver dinheiro em caixa. E ano que vem é ano eleitoral. Talvez o prefeito queira ganhar essa galera, né? E aí paga-se o piso para poder ser reeleito. Lá na frente ele pode até tirar com a outra mão, porque acontece muito isso. Mas ele quer ganhar a eleição ano que vem. Ele não é louco de ir contra uma categoria. Enfim, muitos são até. Tá bom? Pessoal, agora uma outra questão que eu queria dizer para vocês, que eu fui o primeiro a levantar isso, e eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, é com relação à lei que fala que nós, da enfermagem, a lei 14.434, ela altera o quê? A lei 7.498. O que é essa lei? A lei nossa da enfermagem. A lei do exercício da enfermagem. A lei que cria. A lei que diz quem é quem. Pois bem, o que diz a partir de agora nessa lei
é 7.498. Ela fala o seguinte, assim, bem resumido, sabe? Aonde o enfermeiro for, o técnico e o auxiliar vai atrás. Mais ou menos assim, financeiramente eu estou falando. Financeiramente. Por quê? Porque a lei ela traz um piso de 4.750 para o enfermeiro, 3.325 para o técnico, 2.000 e pouco para o auxiliar. Mas a lei também fala o seguinte, olha, o enfermeiro vai ganhar X, o técnico é 70% de X e o auxiliar é 50% de X. Ou seja, aonde tiver o X, aonde tiver a enfermagem, nesse Brasil, o técnico é 70% e o auxiliar é 50%. Gente, escute isso. Isso é o pipoco do trovão. Como assim, Jorge? Tem muitos hospitais privados, tem muitos municípios que, inclusive, pagam mais que o piso para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, baseado nesse entendimento do Ministério e do Supremo. Ok. Não quer pagar mais nada, não? Não, né? Então tá bom. Então, a partir de agora, também você vai reajustar a tabela dos técnicos e dos enfermeiros, colocando 70% do salário do enfermeiro hoje no seu estado. 50% do salário do auxiliar com relação ao enfermeiro hoje do seu estado. Vou botar o exemplo de Brasília. E aí o pessoal depois vai entender por que eu briguei tanto pelo reajuste dos enfermeiros. Olha só, aqui em Brasília, o enfermeiro inicial, ele ganha em torno de 7 mil. Tem uns quebradinhos, mas eu vou colocar 7 mil para ficar fácil. 40 horas, viu, pessoal? 40 horas semanais. 7 mil inicial. O técnico de enfermagem, 40 horas inicial, é em torno de 3.500. 40 horas semanais. Qual é a relação de 3.500 para 7? 50%. Então, hoje, o técnico de enfermagem, aqui em Brasília, ele ganha aproximadamente 50% do salário do enfermeiro. De acordo com a lei nova, a lei alterada. Tá certo? Não. O técnico de enfermagem aqui em Brasília vai ter que ganhar 70% do salário do enfermeiro. Agora vocês vão me dar razão. Jorge, ano passado você brigou para aumentar o salário dos enfermeiros, dos especialistas. Briguei. Briguei porque eu sabia que se o enfermeiro ganhasse um aumento, nós iríamos ganhar de um jeito ou de outro. Seja pelo piso, seja pelo 70%. Eu quero que o enfermeiro ganhe 70 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais. Porque eu sei que o técnico vai ganhar 70% de 50 mil reais. E o auxiliar 50% de 50 mil reais. Então a jogada foi essa. Nós conseguimos então reajustar ano passado, numa muita dificuldade, o valor do vencimento dos profissionais, dos enfermeiros, o nível superior no geral, né? Porque eles querem equiparar com odontólogo. Agora, mais que nunca, eu quero que eles equiparem com odontólogo, porque se ele equiparar com odontólogo, o técnico de enfermagem vai ganhar 70% do valor do odontólogo. Simples assim, gente. Tá bom? Então, isso é para todo o Brasil. Vamos para o privado? Mesma regra. Jorge, eu trabalho no hospital, tô chutando, viu, gente? Eu trabalho no hospital Albert Einstein, lá em São Paulo. Lá o enfermeiro ganha 9 mil reais de vencimento, né? Para trabalhar 44 horas semanais, 9 mil. Só que o técnico ganha 5 mil. E olha, também 44 horas semanais. É mais que o piso? É. Então, precisa aumentar? Não. No entanto, aumentar com relação ao piso? Não. Mas vamos trazer então para a regra de 70%. Então, quanto que é 70% de 9 mil? Calculei para mim. Deixa eu calcular aqui. Pessoal, você sabe calcular a regra? Isso aqui é muito fácil, viu? Ó, vou ensinar vocês a calcular o percentual. Você pega o salário aqui, ó. Não colocar 9 mil. Você pega 9 mil dividido por 100, 100%, é igual a 90 vezes 70, 70%. Então o salário do técnico tinha que ser 6.300. Veja bem, eu fiz uma situação aqui hipotética. O cara trabalha no hospital Albert Einstein, tá lá, o enfermeiro ganha 9 mil, desconsiderando as gratificações lá de insalubridade, tempo de serviço, tudo mais. O vencimento básico do enfermeiro do Albert Einstein. Eu tô falando isso porque depois o pessoal fala assim, mas o Albert Einstein ganha tudo isso? Eu não sei, pode ter ganho até mais, não sei. Então, eu vou colocar o Albert Einstein, senão o pessoal vai achar que... Porque vai que tem alguém do Albert Einstein assistindo essa live dizendo assim, não, eu não ganho isso, Jorge, tá mentindo. Porque o povo é assim. Então, não vou falar Albert Einstein, não. Vou falar assim, o hospital JV paga 9 mil pro enfermeiro base. O hospital JV, né? E lá, hoje, o técnico tá ganhando 5 mil.
Tá certo, Jorge? Não, não tá certo. Porque o técnico de enfermagem vai ter que ganhar 70% de 9 mil, que é 6.300. Olha a diferença. Então isso vai ser para todos os hospitais, públicos e privados. Jorge, vai ser fácil? Não. Vai ter luta? Vai. Sindicato vai ter que agir? Vai. Você vai ajudar? Vou. Mas você não é de Brasília? Sou. Mas você vai vir no Piauí? Vou. Enquanto eu tiver recurso, eu vou. E quando eu não tiver recurso, eu vou pedir para vocês. Paga minha passagem, que eu vou aí. Eu vou ter que fazer isso, né? Chega uma hora que eu não consigo mais gastar, né? Bom, vamos voltar de novo aqui. Assim, tem hora que a gente tem que achar graça, né? Porque é tanta coisa ruim. Então, pessoal, entenderam com relação a isso? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Como vai ficar a insalubridade e ação do turno?